Em nossos últimos encontros, né, a gente começou a falar sobre a concretização dos objetivos, né, e vimos que a técnica básica para a gente concretizar qualquer objetivo passa por ações, passa por agirmos. E quando a gente precisa agir, então a gente precisa pensar em nossas ações, né, nossas atividades, nossas metas, para poder tomar decisões, né? Porque na vida moderna a gente tem, na verdade, não uma questão, mas muitas ao mesmo tempo, né? Esse gráfico simplificado que nós temos aqui, né, indicando como que através de uma sequência de ações a gente alcança um objetivo. Na verdade, nós precisamos equilibrar simultaneamente para todos os objetivos que a gente tiver escolhido. E no mundo moderno, quase todos nós trabalhamos com múltiplos objetivos de forma simultânea. E isso gera uma dificuldade, porque se nós temos muitas ações para executar, então a decisão primeira que nós temos que tomar é quando executar cada uma delas. E se a gente pergunta quando, a resposta necessariamente vai ser num determinado instante do tempo. Né? Usando uma linguagem um pouco mais espiritualizada, né? Nós podemos dizer que qualquer ação, qualquer meta que a gente escolha, né? Ela precisa de um agora, precisa de um momento no tempo onde essa ação vai ser feita naquele momento que nós chamamos de agora. E esse agora, para a execução da ação, ele tem que ser escolhido pela gente. Se a gente faz isso de forma desordenada, né, a gente corre o risco de esquecer, né? Por isso que há séculos que foi inventado um recurso chamado de agenda. Mas apenas a agenda também não é suficiente, porque cada ação pode ter uma duração diferente. Às vezes a gente acha que a ação vai demorar um determinado tempo e ela leva mais ou menos tempo. Nós podemos ter questões de, eventualmente, ter que agendar duas atividades para o mesmo momento, e aí nós vamos ter conflitos de agenda, nós vamos ter que priorizar, né? Existem alguns mecanismos para isso. E por último, também não adianta levar a agenda a ferro e fogo, porque no mundo moderno nós temos tantas questões que aparecem de última hora, gente que desmarca coisas que nós combinamos de fazer com alguém, né? Ou muda o horário de última hora, que nós precisamos também de flexibilidade. E manter tudo isso embaralhado, mesmo numa agenda de papel, pode ser bastante complicado. A técnica mais popular e mais antiga, né, de classificar as ações é essa que ilustra hoje a nossa capa, né, é a chamada matriz de Eisenhower, né, um dos generais americanos da Segunda Guerra Mundial, que nos faz refletir a respeito da importância e da urgência, né, de cada ação. Então, se eu tenho vários objetivos, eu tenho várias ações, né, para executar, e eu vou escolher, então, dar prioridade, em primeiro lugar, aquela que for urgente e importante. Né? Aquelas que não forem nem urgentes e nem importantes, nós podemos, de alguma forma, adiar sem tomar prejuízo ou delegar. Né? Então, basicamente, essa classificação em dois eixos, né, entre importante e urgente, dividindo as tarefas em quatro partes, na verdade é uma técnica para a gente poder analisar. Mas, uma técnica que já tem mais de 50 anos, foi documentada nos livros de gestão do tempo,
E nós temos hoje, na verdade, algumas questões adicionais que a gente pode utilizar, né? Antes de avançar nisso, né, uma outra questão que é importante quando a gente for trabalhar nossas ações ou metas, né, todo mundo fala, não, precisa de um agora, mas precisa também de um aonde, porque nós não podemos desenvolver qualquer ação em qualquer lugar, né? Se eu estiver dentro de um carro, onde eu não sou motorista, me deslocando depois de um encontro, né, eu posso de dentro desse carro executar determinadas ações, né? Posso fazer um telefonema, posso consultar alguma coisa no celular, talvez até no notebook, mas vai ter coisas que eu não vou poder fazer. Por exemplo, se uma das ações que eu tenho que ter na minha agenda é minha atividade física, né, para manter a saúde, isso não vai dar para ser feito dentro do carro, né? E da mesma forma, cada local onde a gente frequenta, ele tem suas restrições nesse aspecto. Do outro lado, se a gente parar para pensar, né, se a gente conseguir agrupar ações que compartilham um mesmo aonde, o mesmo local, a gente consegue ser mais produtivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma série de compras que eu preciso fazer, né? São ações de objetivos diferentes, mas as lojas de cada um deles ficam próximos e eu consegui agendar isso de tal forma que, ou seja, um depois do outro, num único dia, eu vou gastar menos tempo do que se a cada dia eu for me deslocar para uma loja para fazer uma daquelas compras. Eu só posso chegar a essa conclusão olhando para o que eu tenho para fazer se eu pensar antes no local onde eu vou desenvolver aquela ação. Pode ser um lugar físico, porque tem ações que só dá para fazer no lugar físico, né? Se você joga futebol, por exemplo, não vai dar para ser em casa, né? Se você tem que fazer algo na internet, né? Então, se você tiver um equipamento móvel, né, pode ser em qualquer lugar que tenha sinal, mas tem lugares que não tem sinal, certamente que você frequenta também. Esse tipo de análise, então, nos permite também melhorar o uso do tempo. E talvez a questão mais inovadora aqui, de todas que a gente está colocando, né, é o que nós chamamos de criticidade, né? Eu queria ter aqui conseguido colocar mais material gráfico, mas basicamente é o seguinte, né? No mundo moderno, nós, além dessa questão de importante e urgente, somos sempre obrigados a pensar nas consequências, né, das ações. O que vai acontecer se eu deixar de fazer determinada coisa, né? Então, daí essa ideia de criticidade. Uma ação crítica é algo que eu não posso mudar de horário, de data, não posso reagendar sem sofrer perdas significativas. Tem uma festa na escola dos filhos, onde eu fui convidado e eu tenho que estar lá. Se eu não for, eu vou ter uma perda e não dá para se reagendar isso conforme minha conveniência, né? Existem outras ações que podem ser adiadas ou até mesmo descartadas sem maiores consequências, né? Se eu fui convidado para um evento social, um happy hour com um monte de amigos e eu não for, e esse happy hour acontece periodicamente, eu deixar de comparecer a um deles, não vai acontecer nada. Então, nesse caso, nós dissemos que essa ação ela é desejável. Eu gostaria de participar, mas se eu cancelar, descartar ou adiar, não tem nenhuma consequência maior. Outra questão que ocorre no mundo moderno, e principalmente quando a gente vive em situações como a nossa, né, em dificuldades significativas, acontecem coisas que nós chamamos de emergenciais. Você fez todo o seu planejamento, fez toda a sua agenda,
e de repente aparece algo que não é crítico, é tão importante que você decide que todo o resto que você tinha agendado você vai deixar de fazer, né? E aí você precisa então olhar para a agenda e verificar, né, o que dá para realocar de forma a minimizar as consequências. Tem algumas coisas que são desejáveis, mas tem outras que são importantes, que a gente pode reagendar, mas que não pode deixar de fazer, porque se deixar de fazer, tem consequências. Outro tipo de ação que a gente desenvolve também é o que nós chamamos de referências, né? Muitas vezes, como parte do processo de atingir um objetivo, nós precisamos de coletar informação. Olha, eu preciso resolver tal coisa, só que eu não domino esse assunto, então eu tenho que sentar para ler um parecer de um especialista, eu tenho que estudar um livro, né? Eu preciso, na verdade, de tempo para fazer isso, mas é flexível dentro de certos limites, né? Porque a ação seguinte, onde a gente vai usar essa informação, certamente não tem a mesma característica. Mas é importante a gente saber, né, que é uma ação diferente. Ela não tem algo que a gente realize, né, a não ser o fato que a gente está coletando informação. E por último, pode ser também que você tenha alguma coisa na agenda que em relação a essa classificação você ainda não tenha clareza, né, sobre qual que é a situação. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a gente ignora a criticidade. Fazendo esses exercícios, né, de classificar as nossas ações em função desses critérios, né, é que a gente consegue, então, manejar a nossa agenda de forma mais efetiva. Algumas pessoas, por exemplo, que usam agenda eletrônica, né, usam cores para identificar esse nível de criticidade. Então, quando olha para a agenda, já imediatamente aqueles itens que são inadiáveis, né, acabam chamando a atenção por ter uma cor chamativa, né, e aqueles que podem ser modificados sem maiores consequências. Eles normalmente usam uma cor menos chamativa. E mais, na medida em que a gente for reagendando no tempo, né, a gente pode precisar mudar a classificação, porque aquilo que num determinado momento era apenas desejável pode passar a ser importante ou pode virar uma emergência. Então, a melhor forma de fazer isso, de fato, é a gente sentar na frente da nossa agenda a cada período que a gente escolher. Tem gente que faz isso uma vez por semana, tem gente que faz isso uma vez por dia, tem gente que faz várias vezes ao dia, né? Conforme o número de ações e a quantidade de mudanças que sofre, né? E acaba então sentando na frente da agenda, seja em papel ou seja eletrônica, né? Mas deixamos essa questão aí para reflexão, né? Fazer um uso efetivo da agenda é de fato uma das formas mais elaboradas, né, da gente conseguir de fato dar conta de todas as ações desse mundo que nos obriga a equilibrar um monte de coisa de forma simultânea.